Olá pessoal, começando a nossa aula 9 de Programação 3 e nessa aula a gente vai estudar sobre as listas, né? Então é um assunto do capítulo 10 do livro Pense em Python. Fala sobre listas a lista é um tipo integrado do Python, né? Então além daqueles que a gente já viu, inteiro, decimal, né, float, string, todos esses tipos que são os tipos que já vêm na linguagem Python, né? Então por isso que a gente chama de tipo integrado. Além desse, tem outros que a gente vai ver ainda, que são as listas, a gente vai ver também dicionário, tupla, e agora a gente vai focar na lista, certo? E aí, mais para o finalzinho da aula, a gente também vai começar a ver qual é a diferença entre um objeto, no ponto de vista, né, da programação orientada a objeto, e o que é um valor, né? Que até então a gente fala valor, objeto, como se fosse coisas similares, mas na verdade tem uma diferença. Então, começando aqui a introdução de lista. E aí a primeira coisa que a gente vai ver sobre a lista é que ela é uma sequência, né? Então, na verdade, assim como uma string, a lista é também uma sequência, né? Então, é um conjunto ali de vários valores que você tem, né? Enquanto que uma string é uma lista, é uma sequência de caracteres, uma lista vai ser uma sequência de qualquer tipo, né? Então, não está limitada a caracteres. Você pode ter uma lista com qualquer tipo de valor que você quiser montar na sua lista. E aí, cada elemento da lista a gente pode chamar de elemento mesmo, pode chamar, por exemplo, de item. Um item da lista, um elemento da lista. Como a string é sempre um caractere, a gente fala assim, um caractere da string. Mas o caractere ele é também um elemento daquela string, né? E aí, como é que a gente faz para construir uma lista no Python? Então, a forma mais simples de se fazer uma lista, né? Vamos entrar aqui no interpretador. E a lista ela é sempre delimitada por colchetes, tá? Então, sua lista você sempre vai construir ela assim, né? Então, por exemplo, eu posso construir aqui, vou chamar assim, lista. Eu vou construir aqui uma lista de números inteiros. Então, construir aqui minha lista, né? Se eu mandar o Python imprimir na tela, ele vai imprimir para mim justamente essa lista, né? Então, a lista ela é delimitada por colchetes e cada elemento é separado por vírgula, né? Então, eu poderia fazer uma lista, sei lá, de strings. Então, minha lista de strings eu posso fazer aqui da mesma forma. Eu escrevo o elemento, primeira string, separo com vírgula da próxima string e construir aqui minha lista de strings. Então, é assim que a gente constrói uma lista. Interessante notar que, pronto, a gente pode até testar aqui, né? Qual é o tipo da lista? Né? Qual é o tipo desse elemento que a gente acabou de criar aqui, né? Lembrando das aulas anteriores, né, que a gente viu essa função type para descobrir o tipo. Qual é o tipo de uma lista, né? E aí a gente vê que o Python chama de list mesmo, né? Que é lista em inglês, né? Então esse é o tipo, né? Enquanto um número tem lá o tipo int, a lista tem o tipo list, certo? E aí é interessante a gente observar que uma lista ela não precisa ser sempre do mesmo tipo. Ou seja, você pode ter uma lista que junta número com string, com número decimal e inclusive com outras listas dentro. Então, como assim, né? Vamos fazer uma segunda lista aqui, lista 2, que vai ser uma lista, vamos dizer assim, heterogênea, né? Então ela vai ter vários tipos de valores dentro dela. Então a gente pode ter um número, pode ter uma string, pode ter um número decimal e pode ter inclusive uma outra lista aqui dentro. Então, por exemplo, outra lista de números. Ou então uma lista que tem um número e uma string. Então isso aqui no Python é perfeitamente legal, né? É permitido, não tem problema nenhum você fazer uma lista que misture vários tipos de dados. Então ela pode funcionar inclusive como uma estrutura para armazenar, às vezes, um cadastro, né? Onde o cadastro ele tem vários tipos de valores, enfim. Então a lista é bem versátil nesse aspecto, né? Você pode juntar vários tipos de valores diferentes. Quem lembra, por exemplo, do C, você tinha ali o array em C, ele estava limitado a ter sempre o mesmo tipo, né? Então você tinha um array de inteiro, você tinha um array de float, né? Então tinha esse limite. No Python não existe. Você pode fazer aqui, né, a lista praticamente como se fosse um array, sendo que ela guarda
qualquer tipo de valor. E aí quando a gente tem uma lista dentro de outra lista, tá? Tem um nomezinho especial, né? A gente chama isso de uma lista aninhada. Então, da mesma forma que você pode ter, né, lembrando um pouquinho da aula de estruturas condicionais, você pode ter if, né, estruturas condicionais aninhadas, ou seja, uma dentro da outra. Você também pode ter listas aninhadas. Então, uma lista de listas. Ou então, uma lista de lista de lista. Enfim, você pode ter quantos níveis for, né? Entrando. Então, eu posso ter uma lista e dentro dessa lista eu guardo, por exemplo, duas listas. E dentro de cada uma dessas listas eu guardo mais duas listas. Então, isso pode acontecer, né? Você pode ter uma lista com vários níveis de outras listas dentro. Então, por exemplo, assim, né? Vou colocar aqui. Pode ser um pouquinho confuso, né? Mas é só para exemplificar você pode ter várias listas aninhadas, ou seja, uma lista dentro de outra lista, dentro de outra lista. Tudo vai depender aí da aplicação do seu código, né? Do que você está tentando resolver. Geralmente, quando a gente tem uma lista dentro de uma lista, a gente trata isso como uma matriz, né? Mas enfim, isso aqui não tá fora do assunto aqui da aula. E aí um outro tipo de lista que você pode ter também é a lista vazia, né? Então uma lista vazia basicamente abre e fecha o colchete e não coloca nada dentro. Então isso aqui é a sua lista vazia. Ela não tem nenhum elemento, né? Você pode imprimir aqui, a gente pode imprimir nossas listas. Então eu vou imprimir a lista, e assim imprimir minha lista vazia, ele vai imprimir o colchete. Certo? Então, com isso a gente, né, começa aqui a conhecer esse tipo lista. Né? Então, quando você quer armazenar muitos elementos, você pode, ao invés de guardar, por exemplo, em várias variáveis, você pode guardar eles ali na sua lista. Né? É uma outra possibilidade. E isso vai ser bem útil, porque aí você pode percorrer sua lista, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E uma característica interessante da lista, né, que diferencia ela das strings, então, como a lista é uma sequência e as strings também são uma sequência, elas vão ter ali suas similaridades, mas também tem as suas diferenças. E essa aqui é uma das diferenças, né? Então as listas, ao contrário das strings, elas são mutáveis, né? Ou seja, você pode alterar uma lista sem ter que criar uma lista nova. Tá? Então aqui a gente tem alguns pontos, né? Alguns tópicos dessas características. Então a primeira delas é a sintaxe para acessar os elementos de uma lista. Então, acessar os elementos, ou seja, eu quero o primeiro elemento, o segundo elemento. A sintaxe, ou seja, a forma de escrever o código, é a mesma para uma lista. A mesma forma que você usa para uma string, você usa também para uma lista. Tá? Então, como assim? Voltando aqui no VS Code, está aqui a nossa lista. E aí, se vocês lembram da aula de strings, né, como é que a gente acessa um elemento, ou seja, uma letra ali, por exemplo, da nossa string, né? Então, se eu quero a primeira letra, então, se eu quero a primeira letra de uma string, eu vou botar a string de 0, né? Já que os índices vão de 0 até o tamanho -1, né, daquela string. Então, aqui, por exemplo, para essa string vai de 0 a 5, né, já que o tamanho dela é 6. E aí, para uma lista, a lógica é a mesma. Então, se eu quero o primeiro elemento da lista, eu chamo lista de 0. E se eu quiser o elemento final da lista, eu vou chamar do comprimento da lista -1, né? Ou então, aqui a gente vai ver, né? 0, 1, 2 e 3, nesse caso. Se eu quiser fazer isso sem me preocupar com calcular esse número, eu posso botar aqui o -1, né? Como a gente viu. Se você bota um índice negativo, -1 ele vai pegar o último elemento, -2 ele vai pegar o penúltimo, e assim sucessivamente. Então, para você acessar o elemento, é aquilo que a gente viu em string, a mesma lógica. Botar o índice entre colchetes e do elemento que você quer acessar. Voltando aqui na apresentação. Diferente das strings, as listas são mutáveis, né? Então é justamente o título aqui da seção. O que é que isso quer dizer? Voltando aqui, se eu tenho minha string, né, e eu quero alterar um valor dela, por exemplo, eu não quero mais que esse string, primeira letra, seja T. Quero que seja outra letra, seja, sei lá, L. Então, se eu tento alterar, né, aqui no código, o que acontece? Ele dá um erro, né? Então, eu até fiz errado, que era para ter botado aqui, assim. Então, eu quero que a string de 0 seja agora a letra L. E ele vai fazer assim, o objeto string não suporta, ou seja,
não dá suporte à atribuição de item, né? Então o item da string, que é o caractere, você não pode fazer atribuição a esse item. Do jeito que ela vai ficar. Se você quiser alterar isso, você vai ter que criar uma nova string, certo? Já para a lista, isso não acontece. A lista permite que você altere. Então está aqui nossa lista, e eu quero que o primeiro elemento não seja mais 10, né? Por enquanto ele é 10, mas eu quero que ele seja agora 100. Então se eu fizer lista de 0 recebe 100, não dá nenhum erro, né? E aí se a gente mandar agora o interpretador mostrar pra gente quem é a lista, a gente vai ver que é 100, 20, 30 e 40. Então a lista ela é mutável. A gente não precisou aqui criar uma lista nova. Essa é a mesma lista de sempre, sendo que a gente conseguiu alterar um elemento dela. Tá? Então eu posso fazer isso com todos os elementos. Por exemplo, agora eu quero que a lista de 1, eu posso não só atribuir, como eu posso atualizar. Ou seja, eu posso botar um valor que dependa do valor antigo. Né? Se a gente lembrar da diferença de atualizar e de reatribuir, que a atualização é uma reatribuição que depende do valor antigo. Né? Por exemplo, lista 1 vai receber lista 1 vezes 2, ou seja, eu quero que ela receba o dobro do que tinha antes. Então, perfeitamente possível. Antes a gente tinha 20, e agora a gente tem 40. Então, a lista ela é mutável, você pode alterar ela da forma como você quiser. Eu posso, inclusive, a gente pode, inclusive, mudar o tipo, né? Então, lista 2, que agora é 30, eu quero que vire agora um nome, sei lá, Penedo. Então, quando a gente imprimir a lista, veja que mudou. Então, não tem muita limitação nesse aspecto, né, de você alterar a sua lista. Isso fica bem interessante, né, dependendo da aplicação que você vai tentar fazer. Os índices de lista funcionam da mesma forma que os índices de string, né? Então, como a gente já viu, a lógica dos índices para string e para lista é a mesma, né? Você bota ali entre colchetes e você pode até usar, né, expressões, como a gente viu na aula de strings. Então aqui eu botei, por exemplo, 0, mas eu poderia botar, sei lá, uma expressão aqui, né? Então, vamos dizer que I recebe 3 e J recebe 2. E eu quero acessar o item I menos J, 3 menos 2. Então, ele vai me dar ali lista de 1, que é 40. Se a gente lembrar aqui, né? Lista de 1 vai dar 40, tá? Então, os índices, a lógica dos índices se mantém, né? Do mesmo jeito que a gente aprendeu em string, aqui para lista vai ser igualzinho, não tem nenhuma diferença. E como eu falei, né, só relembrando, se você botar um índice negativo, ele começa lá de trás e vem voltando, tá? E aí a outra característica aqui interessante da lista é que o operador in também funciona. Então o operador in é aquele que a gente viu na aula de string também, né? Não coincidentemente, porque já é uma das semelhanças aqui entre string e lista. E esse operador, a gente viu duas formas de usar ele, né? A gente viu como usar ele junto com o for, para percorrer uma string. Então, cada caractere da string, né? Então, voltando aqui. A gente viu aquilo, né? Então, tá aqui minha string. E aí a gente fez aquilo, né? For, sei lá, letra, in, e aqui tá o in, string. Né? E aí, por exemplo, né? Então aqui a gente aprendeu como percorrer uma string e fazer, né, o processamento ali de cada caractere ou de cada letra, né? Enfim, caractere fica mais geral, né? Pode ser uma pontuação, pode ser um espaço. Então, para cada caractere ali na string, né, a gente usando essa expressão aqui for, in, né? Então for, o nome do que você quer dar à variável, né? Então aqui a gente chamou de letra, em string, então isso aqui é para cada letra em string, né? Poderia ser caractere, enfim. E ele percorre, né? E isso aqui funciona igualzinho na lista, tá? Então tá aqui nossa lista, e eu posso fazer igualzinho, então for, e aí ao invés de chamar de letra, né, já que é uma lista, ela pode ter qualquer tipo, então a gente pode fazer assim, sei lá, por exemplo, de elemento, né? Então for em lista, então eu estou chamando de para parecer com elemento, né? E aí eu vou mandar imprimir esse elemento. Então tá aqui, ele imprimiu para mim cada elemento, então ele percorreu a lista e imprimiu para mim, tá? Poderia, por exemplo, eu poderia percorrer e imprimir não o elemento, mas sim o tipo daquele elemento.
Então, ele vai imprimir aqui para mim inteiro, inteiro, string, inteiro, né? Da forma que está aqui. Então, inteiro, inteiro, string, inteiro. Então, aí eu já fiz um processamento. Né? Eu não peguei só o valor do elemento, eu quis ver agora qual era o tipo daquele elemento. Então, essa in funciona igualzinho. Então, a gente também pode usar daquela forma, da forma com o if. Né? Então, usar o in como um operador, usar o in aqui como um operador lógico, tá? Então, como assim? A gente viu, né? Tá aqui minha string e eu posso ver, por exemplo, se tem uma letra naquela string. E ele vai me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Lista, a mesma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, 40 em lista, então eu estou usando aqui esse in como operador lógico para checar se esse elemento está ou não dentro da minha lista. Né? Se eu botar assim 50, não. Porque minha lista ela tem 100, 40, a string Penedo e 40. Né? Então eu posso testar também se ele vai ter essa string aqui dentro dela. Então isso aqui é uma aplicação do in como operador lógico. Né? Então quando você vai botar ali no if, numa estrutura condicional, a gente usa dessa forma. Quando o seu objetivo é percorrer, né, ou atravessar uma lista, ou até uma string que seja, a gente vai fazer daquela forma com o for. Né? Então o in tem essas duas aplicações e ela funciona igual, tanto em lista quanto em string. Um detalhe interessante aqui, quando a gente vai percorrer a lista, né, se eu percorrer ela assim, usando o for, eu não consigo atualizar os elementos. Então, por exemplo, vamos supor eu quero deixar minha lista sendo só lista de número de novo, tá? Então vamos dizer aqui que o lista 2 recebe 60. Então minha lista agora tem só números. E aí eu penso, aqui no meu programa, na minha lógica, eu quero agora que essa lista todinha seja dividida por 2. Então eu quero que todo mundo agora vire metade do que era antes. Então ao invés de ser 100, 40, 60 e 40, eu quero que vire 50, 20... 30 e 20 de novo. Então como é que eu poderia fazer isso? Né? A gente poderia pensar assim, vou percorrer a lista e eu vou dizer que o elemento recebe o elemento sobre 2 na minha lista. E aí quando eu rodo esse for, ele roda normalmente, não dá nenhum erro, mas vamos checar aqui a lista e ver se ele fez o que a gente queria. Né? Ou seja, será que ele atualizou do jeito que a gente queria? E a gente vê que ele não atualizou. Né? Eu fiz o for, percorri a minha lista, né? Para cada elemento na minha lista, eu disse que o elemento recebia elemento sobre 2. No entanto, depois que o for rodou e a gente mandou o interpretador imprimir aqui para a gente a lista, não teve nenhuma atualização. Né? E aí por que isso acontece? Porque se a gente quiser atualizar os elementos quando percorre a lista, a gente precisa do índice. A gente precisa percorrer de uma forma que tenha o índice. Né? E aí tem duas formas de fazer isso. Então, uma forma é usando o while, né, que a gente até viu na aula de strings. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que meu índice vai começar no 0, né, enquanto o meu índice for menor do que o comprimento da minha lista, né, eu vou falar, eu digo que a lista, né, daquele índice, então a lista correspondente ali àquele índice, ou seja, o elemento correspondente àquele índice vai receber esse próprio elemento dividido por 2, certo? E aí eu atualizo o índice para ele ir andando, né, na minha lista. Deu um erro de indentação aqui, vamos reescrever. Então, enquanto... deixa eu copiar aqui. Pronto. Então, eu percorri aqui a lista, tá? Usando o índice. E aí, se a gente rodar a lista aqui agora, perceba que ele dividiu, né? Então, 50, 20, 30 e 20. Sendo que, como eu usei a divisão aqui só com uma barra, ele converteu tudinho para float, né? Já para número decimal, tá? Se a gente quisesse que ele continuasse inteiro, era para ter botado 2 barrinhas aqui. Mas você vê que quando usa o índice para percorrer, aí a lista de fato atualiza, né? Quando a gente usou o for, não atualizou. Mas com o while, juntamente com o índice, atualizou. E aí a gente pode pensar assim, será que não tem como eu usar o for para percorrer a lista com o índice, né?
Então, como é que eu poderia usar o for, ao invés de usar o while, para percorrer minha lista, mas não percorrer com os elementos, né? E sim com os índices. Então, como é que eu faria isso? E aí a gente tem uma funçãozinha bem interessante que chama função range, né? Então, essa função aqui, ela aceita, por exemplo, se você colocar um argumento aqui nela, range 4, o que é que vai acontecer? Quando você botar essa função range 4 dentro do for, ele vai tratar isso aqui como uma lista que vai de 0 a 3. Então, começa do 0 e termina antes do número que você colocou. Então, por exemplo, range 4, ele vai... Isso aqui é como se fosse uma lista. Isso aqui é a mesma coisa de uma lista que vai de 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, range do comprimento da minha lista, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma lista que vai de 0 até o comprimento da minha lista menos 1. Então isso é bem conveniente, porque é exatamente os índices que eu preciso, né, para percorrer a minha lista, ou seja, vai do 0, se minha lista tem um tamanho 10, eu quero os índices que vão de 0, né, 0, 1, 2, 3, etc., até 9. Né? Então minha lista aqui, por exemplo, tem um tamanho 4, eu quero os índices que vão de 0 até 3. Né? Que é exatamente o que acontece aqui quando a gente faz esse while. Né? O índice começa no 0, e eu faço assim, quanto o índice for menor que o tamanho da lista, ou seja, 4, ele faz o processamento e o índice atualiza. Então, começa com 0, depois vira 1, aí depois vira 2, depois vira 3. Quando ele vira 4, tá aqui 3, aí 3 é menor do que 4, sim, faz o processamento, vira 4. Quando ele vira 4, ele sai. Então, a gente basicamente usou o índice 0, 1, 2 e 3. E aqui, com o range, é a mesma coisa. Se eu usar o range e botar aqui o comprimento da minha lista, ou string, por exemplo, eu vou obter ali meus índices. Então aqui, se eu botar, ele fez um range que vai de 0 até 4, mas o 4 não entra. Então é 0, 1, 2, 3. Essa função range, ela funciona assim. Certo? Então, usando essa função range, eu posso fazer assim, for índice em. E aí eu chamo aqui a função range. Por quê? Porque com isso, quando eu coloco isso aqui, essa função range aqui, esse índice ele vai assumir os valores de 0 até, por exemplo, 3, né, já que o comprimento da minha lista é 4. Então aqui a gente vai, no fim das contas, vai fazer da mesma forma. Então, esse comando aqui, ele vem para cá, sendo que a gente não precisa atualizar o índice. Por quê? Porque ele já está sendo atualizado automaticamente aqui. A gente não precisa dizer que índice recebe índice mais 1, porque esse comando aqui do for, índice nesse range aqui, ou seja, nessa sequência de números, né, que vai de 0 até o comprimento da lista menos 1, né, eu quero que ele faça isso. Então esse índice aqui, o próprio for já está cuidando de atualizar ele, certo? Então quando a gente roda isso aqui, veja que a lista, a gente pode ver aqui que a lista dividiu por 2 de novo, né? Então estava 50, 20, 30, 20, agora virou 25, 10, 15, 10. Tá? Então sempre que você quiser percorrer a lista e atualizar os elementos ao mesmo tempo, você pode ou usar o while com uma variável de índice separada, né? Então uma variável de índice separada, e aqui o seu while, onde o índice é sempre atualizado, ou a gente pode usar essa função for índice dentro do range, né? Ou seja, dessa intervalo de números. Né? O range é uma palavra em inglês, significa justamente um intervalo. Né? Então ela serve para criar um intervalo numérico. E quando a gente quer percorrer uma lista ou uma string pelos índices, o que a gente quer exatamente é um intervalo numérico. E aí, com isso, a gente vê aqui algumas características das listas. A próxima parte aqui é uma percorrendo uma lista, né? Na verdade eu já falei dessa parte, eu esqueci só de passar o slide, mas é isso, né? Essa parte do for, do while, né? Como é que a gente percorre uma lista pelo índice, sem ser pelo índice, que foi o que eu acabei de falar. É só um detalhezinho que eu esqueci, que quando você vai percorrer uma lista vazia, então se eu botar aqui for em lista vazia, o que está dentro aqui não vai ser rodado. Então, a gente coloca aqui, ó. Esse comando nunca vai ser rodado. Por quê? Porque a lista está vazia. Você não tem, ó. Veja que eu acabei de rodar o for. Dentro do for a gente tinha um print, né? Então se a lista tivesse algum elemento,
esse print teria sido executado, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um elemento, aí ele executou. Por quê? Porque o elemento assumiu o valor, né? Essa variávelzinha ela assumiu esse valor 1 aqui. E aí, com isso, ele entrou no bloco. Quando a lista está vazia, o que acontece é que esse valor, o que está aqui dentro nunca é rodado, porque o não tem nenhum valor para assumir. Então, se o não vai assumir nenhum valor, não tem para que o Python, né, ele pensa assim, não tem para que eu rodar esses comandos aqui dentro se não tem nenhum elemento na lista. Então, faltou esse detalhezinho que uma lista vazia, o bloco do for nunca roda. Outro detalhe é que uma lista que tem outra lista dentro, o tamanho dela não muda por causa disso, tá? Ou seja, essa lista, ela tem aqui 4 elementos, certo? Então, o tamanho dela é 4. Mesmo que dentro dela você tenha uma outra lista aqui de tamanho 2, né? O tamanho dessa lista, se a gente testar aqui com a função len, né, é 4, tá? Então, uma lista aninhada dentro da outra não muda o tamanho, né? Não muda o tanto de elementos que aquela lista tem. Então, uma lista dentro de outra lista é um elemento como outro elemento qualquer. Então, um número é um elemento. Você tem ali sua lista e ela tem números e listas e strings. Então, um número é um elemento, uma outra lista dentro daquela lista conta como um elemento também, e a string também conta como um elemento. Tá? Então é importante saber disso para não se confundir, né? Achar que porque tem uma lista dentro da outra lista, essa lista aqui vai ter um tamanho 5, né? Já que aqui a gente conta aqui 5 elementos no total, né? Mas não é assim que funciona no Python, né? Uma lista aninhada, ela vale por um elemento, normalmente. E aí, voltando aqui na apresentação, próximo tópico aqui são as operações com listas, que na verdade é bem familiar com aquilo que a gente já viu sobre strings. Tá? Da mesma forma que a string, né, você pode usar ali 2 operadores para fazer operações com a string, né? Então, você lembra da última aula, a gente viu que o operador de mais, né, que com número é para fazer uma soma, com string é para fazer uma concatenação. E o operador de multiplicar, né, que é o asterisco, quando você bota 2 números ele faz a multiplicação normal, mas quando a gente bota uma string e um número, ele repete aquela string, aquele número de vezes, né? Então uma string multiplicada por 2, ele vai repetir a string 2 vezes, e assim sucessivamente. Tá? Então esses 2 operadores, mais o símbolo de mais e o asterisco, né, que é o símbolo de multiplicar, eles funcionam igualzinho com a lista. Então como assim? Se a gente pegar aqui uma lista, então 1, 2, 3, e somar, né, com a lista 4, 5, 6, que é que resulta? Uma listona, né, com as 2 listas concatenadas. Então é meio que a ideia é a mesma, você concatena string com o operador mais aqui, né, o símbolo de mais, e você concatena lista com esse mesmo operador também. Então a concatenação ela ocorre da mesma forma. Ele bota um elemento aqui, ele pega o primeiro elemento, né, da concatenação, e ele junta o segundo elemento aqui no final dele, aqui na ponta dele, né. E isso vai funcionar com qualquer tipo de lista, tá? Pode ser lista que tem outros elementos aqui, né? Tem string, enfim. A concatenação ela vai funcionar de todo jeito. E a mesma coisa vale para a multiplicação, né? Que é a que a gente chamava de repetição, né? Quando você usa o asterisco, né? Com a string e um número, a gente tinha ali a repetição, né? Então ABC vezes 2 dá isso. Da mesma forma, se eu tiver uma lista, então 1, 2, 3 aqui, vezes 2, né, a pessoa pode até se confundir e pensar, se eu multiplicar a lista 1, 2, 3 por 2, eu vou obter a lista 2, 4, 6, né? Ele vai multiplicar cada elemento por 2, mas não é isso que acontece, tá? Não se confunda. Quando você multiplica uma lista por um número, você está repetindo aquela lista, né, aquela quantidade de vezes. Se eu botar aqui 3, ele vai repetir a lista 3 vezes. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É como se ele estivesse concatenando a lista com ela mesma, né? É essa quantidade de vezes aqui que você botou depois do asterisco. Seria a mesma coisa, por exemplo, 1, 2, 3, asterisco 2, vai ser a mesma coisa que 1, 2, 3, mais 1, 2, 3.
A lógica é a mesma, ele está concatenando essa lista, essa quantidade de vezes. E, igual a gente viu com a string. Então isso aqui é uma das semelhanças, né, que a lista tem com a string por ambas serem sequências. Voltando aqui na apresentação, a gente também tem a parte das fatias de lista. Tá? Então, como a gente acabou de falar, né, há poucos minutos, o índice da lista, a lógica dele é a mesma lógica do índice das strings. Então, o índice vai de 0 até o comprimento menos 1, né, como a gente já viu. Índice negativo, ele vai lá do final e vem voltando. E da mesma forma a gente também tem as fatias, ou seja, você também pode, da mesma forma que a gente pode fatiar uma string, né, pegar um pedaço dela, a gente pode fatiar uma lista sem problema nenhum. A lógica é a mesma. Então eu tenho aqui minha lista, vamos voltar para aquela lista. E eu quero aqui só eu quero do começo até o elemento 1. Né? Se a gente lembrar, esse número que a gente bota aqui, ele vem sempre antes, né? Ele não vai entrar aqui, por exemplo, lista de 2. Ele para antes do 2, né? Então aqui tem o 0, 1 e aqui ele fatia aqui. Tá, nessa parte aqui ele fatiaria, né? Se a gente bota o 2 aqui. Então esse elemento não entra. E aí a lista de 2, essa fatia vai ser o primeiro e o segundo. Da mesma forma, eu posso botar o 2 aqui e ir até o final, e ele vai pegar daqui em diante, né? Lembrando aquela questão de omitir, né? Omitir o primeiro, omitir o segundo. Se eu colocar os dois, ele funciona também, né? Então do 2 até o 3. Então começa no 2 e fatia aqui, né, no 3. E aí ele pega só esse elemento. Poderia botar 1 a 3, então ele pegaria esses dois elementos aqui. Então o fatiamento de lista, ele acontece igualzinho ao fatiamento de string. Não tem nenhuma diferença aí, né? O que a gente aprendeu vale aqui da mesma forma. Se a gente colocar também, né, omitir os dois, a gente obtém a lista completa. E uma coisa interessante que tem, que agora é a diferença, né? Como a string é imutável, você não pode fazer isso, mas na lista, a lista mutável você pode. Que é o quê? Eu posso pegar, por exemplo, uma fatia da minha lista. Então, lista de 1 até 3. Então, ele vai pegar o elemento 1 e o elemento 2. E o 3 fica de fora. Né? E aí eu posso alterar essa lista. Eu posso fazer uma modificação, né? Essa lista não, desculpa. Eu posso alterar essa fatia. Então, eu não quero mais que essa fatia seja 10 e 15. Eu quero que essa fatia agora seja 50 também. Não, 50 e 70. Então, eu estou alterando a minha fatia. Então, quando a gente olhar aqui a lista agora, perceba que o que era 10 e 15 antes, né, que era exatamente essa fatiazinha aqui, 1, 3, a gente alterou para novos valores. Então, você pode alterar a lista, tanto um elemento individual, né? Então eu quero alterar o elemento individual aqui de 25 para 30. Alterei. Como eu posso alterar também uma fatia da minha lista. Então a lista de 0 a 2 agora eu quero que seja 88.8, 99.9. Então essa lista aqui, né, 2.2 é o que? É o primeiro e o segundo elementos. Então aqui estava 30, 50, agora vai ficar exatamente o que eu alterei. Então você pode alterar tanto cada índice quanto fatias também inteiras ali da sua string. Você pode pegar um pedaço dela e alterar. E aí a gente vai ver aqui alguns métodos de lista. Então da mesma forma que a gente tem métodos de strings, né? Então a gente viu lá o método, por exemplo, de deixar maiúsculo, deixar minúsculo, entre outros, né, que a gente olhou na documentação. A gente também tem métodos de listas. E aqui eu selecionei 3 para a gente olhar, né? O append, o extend e o sort. Mas, da mesma forma que a gente viu com a string, tá? Aquela página de documentação da string, deixa eu atualizar aqui. Então, se a gente entrar ali no link, né, que está até lá no Google Classroom, a gente vai ver aqui naquela página que tem os métodos de string, tá? Mas se a gente for lá para cima, lá para o começo dela, essa página aqui da documentação é a página dos tipos integrados do Python. Então ele vai falar de todos os tipos integrados, né? Então vai falar de tipo booleano, vai falar de tipo numérico, né? Então inteiro, decimal, números complexos também, o Python já tem embutido nele. E a gente tem também aqui os tipos de sequência.
e está aqui a lista, né, dupla, que a gente ainda vai ver, aquela range, né, que é o outro tipo, que é um tipo de intervalo, né, de números, que conta como uma sequência também. Então, se a gente entrar aqui clicar aqui nessa parte de listas, você vai poder ver aqui vários métodos de lista, tá? Esses três aqui são só alguns, né? Esses não são todos os métodos de lista que o Python tem. Ele tem vários outros. Então a gente vê aqui, ó, tem o sort aqui, que a gente vai falar sobre ele, né? Sort. E tem vários outros, tá? Se você voltar aqui no índice, ele fala que você vai poder ver vários métodos desse tipo de sequência, né? Então, esses tipos de sequência, eles têm métodos ali semelhantes, né? Compartilhados. E aqui, se você ler a documentação, você vai poder encontrar todos esses outros métodos, além dos que a gente vai falar. Então, por isso que é sempre interessante ler a documentação. E aí, voltando aqui, né? Vamos então, como é que funcionam esses três métodos? Então, o método append, o método extend e o método sort. Vamos voltar aqui no VS Code e testar, né? Então, o primeiro método é o método append, tá? Que é append, lembra um pouquinho apêndice, né? E é exatamente isso. Um apêndice ali é uma coisa, por exemplo, se a gente está pensando num documento, o apêndice é uma coisa que fica no final do documento ali, né? Atrelada ali ao documento. Depois você escreve e você vai botando os apêndices no final. Então, é exatamente isso que essa função, que esse método aqui faz. Ele adiciona elementos ao fim da lista, ao final da lista. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha lista e vamos botar uma lista de inteiro só para ficar mais fácil de ler, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Então, minha lista agora é essa aqui. Como o append, né? É um método, tá? Não é uma função, ele é um método de lista. Então, a gente vai usar ele com a notação de método, ou seja, lista.append. Tá? A gente não vai chamar ele como uma função, não é para fazer assim, append, lista, não é isso. Ele é um método, então você sempre vai chamar ele a partir de uma lista. Então, lista.append, e aqui a gente bota o elemento que a gente quer adicionar na nossa lista. Então, por exemplo, eu quero adicionar o número 5. Então, lista.append 5, e quando eu visualizo ela, tá aqui, o 5 foi adicionado, né? Então, ele modificou a minha lista. Ele não criou uma lista nova. Veja que eu chamei o método na lista e quando eu chamei minha lista aqui de novo, ele adicionou esse elemento. Isso aqui vai funcionar também para vários tipos, né? Então eu posso, sim, colocar um tipo que não é o número, sem problema nenhum. E é isso, né? Então sempre que você quer adicionar um elemento no fim da sua lista, você usa esse método append. Tá? O método extend, por outro lado, ele é um append, sendo que ele não adiciona uma coisa só. Ele não adiciona só um elemento. Você pode usar um método extend para juntar duas listas. Juntar uma lista a outra, quase como se fosse uma concatenação, sendo que ele vai modificar a lista onde você chama ele. Tá? Ele não vai criar uma lista nova. Né? Uma concatenação cria uma lista nova. Então eu tenho essa lista A e eu tenho essa lista, vamos dizer, lista B aqui. E quando eu concateno as duas, eu criei uma lista nova que é a lista C. Agora, se eu faço, por exemplo, pego aqui minha lista, chamo nela o método extend. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que minha lista é 1, 2. E aí eu chamo a minha lista com o método extend, né? Chamo o método extend na minha lista, então com essa funçãozinha aqui, ponto. E eu coloco aqui como argumento a lista 3 e 4, né? A lista com dois elementos 3 e 4. E o que acontece? Ele altera a minha lista, essa lista aqui, e adiciona o 3 e 4 nela. Tá? E esse aqui, como a gente fez aqui na soma, aqui ele cria uma lista nova. Tá? Essa lista 1, 2, 3, 4 aqui, ela não é essa lista 1, 2, né? Que foi alterada para virar 1, 2, 3, 4. Ela é uma terceira lista diferente. Né? Então essa aqui é uma lista, essa aqui é outra, e essa aqui é outra. São três coisas diferentes. Por outro lado, com o método extend, aqui a gente tem a nossa lista 1, 2, que eu atribuí, né, a variável, e a gente tem essa outra lista 3, 4,
E aí, uma vez que a gente chamou esse extend aqui, essa lista 1, 2 virou essa lista 1, 2, 3, 4. Tá? Ela foi modificada. Então, essa lista aqui é essa lista modificada. Não são, como a gente vai ver, não são dois objetos diferentes. A gente apenas alterou. Enquanto que essa segunda lista aqui, ela, não acontece nada com ela, né? Se eu chamasse assim, lista 2 igual a 3, 4, e chamar isso aqui de novo, mas colocando assim, lista 2. Então o que acontece? Minha lista, eu estendi de novo, né? Ou seja, eu adicionei aqui de novo no final, e a minha lista 2 continua do jeito que estava antes. Então, ela não é alterada. E esse é o método extend. E por último, esse método sort. Né? Sort quer dizer ordenar em português. Né? A palavra sort em português vira ordenar. Né? Então, o nome já diz tudo. Né? Ela vai ordenar a sua string de acordo com a ordem ali, a ordem ascendente. Né? Então, sempre do menor para o maior. Ou, se sua lista for de strings, né? Ele vai sempre tentar ordenar na ordem alfabética, também ascendente, ou seja, da letra mais perto do começo do alfabeto até a letra mais perto do final do alfabeto. Então, a gente tem a nossa lista aqui, e eu vou chamar o método sort nela. Ele não leva nenhum argumento, né? A gente não precisa botar argumento aqui. E quando eu faço isso, minha lista agora está ordenada. Então, 1, 2, e aí aqui estava 3, 4, 3, 4 antes, agora virou 3, 3, 4, 4. Então ele ordenou para a gente. Vamos pegar uma lista 4, 8, 1, 9. Né? E aí eu chamo a minha lista aqui, o método sort na minha lista de novo, e ele ordena para ordem ascendente. Então 1, 4, 8, 9. O mesmo vai funcionar se minha lista for totalmente de strings. Né? Então, sei lá, Z, J, A e L. Tá? Então tá aqui minha lista, né, de strings, que na verdade cada string só tem um caractere. E aí eu vou chamar um método sort nessa lista. E o que acontece? Ele ordenou, né? Claro que, se a gente lembrar daquela aula de string, as letras maiúsculas e minúsculas têm aquela sua diferença, tá? Então, se você chamar um método sort numa lista que tem strings com letra começando com letra maiúscula, string começando com letra minúscula, você vai ter aquela mesma confusão, né? Porque o Python, ele não sabe diferenciar, para ele, letra maiúscula e minúscula são diferentes, não são a mesma coisa. Então, você tem sempre que prestar atenção nisso. E aí um detalhe também, um outro detalhe é que sua letra, sua lista, se ela tem elementos misturados e você manda ordenar, você vai ter um erro. Né? Por quê? Porque não tem como você ordenar uma lista que está misturando string com número. Né? Quem é que vem na frente? Uma string ou um número? Não existe essa comparação. E aqui o próprio Python ele dá para você um erro. Né? Um erro de tipo que fala que esse sinal aqui, que é o sinal de menor que ele está usando para fazer essa comparação e criar a lista ordenada, ele não é suportado, ou seja, ele não existe, não dá suporte, né? O Python não dá suporte a você usar esse operador aqui com int e string, ou seja, você pega esse operador aqui e tenta comparar um inteiro, por exemplo, com um string. Né? Então veja que o erro aqui é o mesmo, né? Porque é exatamente isso que ele está fazendo dentro do método sort. Então, se sua lista ela não tem só um tipo, o método de ordenação, o sort, provavelmente não vai funcionar para ela. A não ser que esses tipos sejam comparáveis. Né? Então, um inteiro e um decimal você pode comparar. Então, se sua lista tem números inteiros e números decimais, provavelmente ela vai ser ordenada sem problema. Agora, se você mistura string com número, aí a sua ordenação não vai acontecer, vai ter um erro. E aí um detalhe interessante desses métodos, né? Então, o método append, né? o extend e o sort, e aqui se eu rodar vai dar um erro, eles são todos métodos nulos, tá? Ou seja, eles não retornam valor. Então eles estão sempre alterando a lista, né? Você chama o append, ele adiciona um elemento no fim da lista, você chama o extend, ele adiciona uma outra lista no fim da lista, e se você chama o sort, ele
ordena a lista, mas eles nunca retornam nada. Eles sempre modificam a lista e retornam nada, tá? Não é um método que retorna alguma coisa. Da mesma forma que a gente tem função nula, né, que não retorna nada, a gente tem método nulo também, que não retorna nada. Então, se você, por exemplo, se confundir, né, tá aqui minha lista, eu quero adicionar nela agora o elemento 3. Quero adicionar aqui no finalzinho dela o número 3. Aí você pensa, massa, vou fazer assim, lista, recebe lista.append 3. Você faz isso aqui, você se confunde, né? Esquece que é um método nulo e faz isso. O que é que vai acontecer agora? A gente chama aqui lista e ele fez o quê? Não apareceu nada. Estranho, né? Qual é o tipo de lista? Vamos ver aqui agora qual é o tipo dessa lista. Opa, apertei o caps lock. E aí você vê que o tipo de lista agora é none. Ou seja, você se confundiu, achou que a lista.append 3 ia retornar para você a sua lista, né, com um elemento adicionado. E na verdade o que aconteceu é que esse ponto append aqui, ele modificou a lista, né? Então ele fez o que você queria, que era adicionar um 3 aqui, e ele retornou none. E aí quando ele retornou o none, você atribuiu esse none para a sua variável que estava guardando a lista. E aí você perdeu sua lista, basicamente, né? Então você se confundiu com esse aspecto e perdeu sua lista. Então é sempre bom lembrar que esses métodos aqui, e na verdade boa parte assim, de método de lista, eles são nulos. Eles não vão retornar um valor para você. Você só precisa chamar sem atribuir nada antes, sem botar nada recebe ali antes, tá? Porque senão você vai estar recebendo um none, né? Um valor nulo, um valor que não guarda nenhuma informação. E se você faz desse jeito aqui, aí é que é pior mesmo, que você vai perder a informação da sua lista, né? Não tem mais como recuperar. Então é sempre interessante lembrar disso. E aí, continuando, né? A gente aprendeu aqui com os métodos como adicionar elementos, né? Então o append adiciona ao final, o extend adiciona uma lista no fim de outra lista. E como é que a gente deleta, né? Como é que a gente remove elementos? Como é que a gente pode excluir elementos ali da nossa lista? Então tá aqui, a gente tem três maneiras principais de excluir um elemento da lista, né? Remover um elemento daquela lista. Então tem o método pap, o método del, né? Que já lembra assim, delete, né? Deletar. E o método remove, que vem de remover, né? Que também é excluir, retirar. Então qual é a diferença, né? Por que a gente tem três métodos, né? Qual é a diferença entre eles? Então, vamos voltar aqui. O primeiro método, então, vamos reconstruir a lista que a gente acabou de perder, né? Quando usou o método da forma errada. E aqui tem a nossa lista 1, 2, 3, 4. O método pop, ele serve quando você sabe o índice do elemento que você quer remover, certo? Então, por exemplo, eu quero remover o segundo elemento da minha lista, eu quero remover esse elemento aqui. Então, eu sei que eu quero remover o elemento de índice 1. Então, eu posso chamar assim, pop, lista.pop. Então, ele é um método de lista, tá? A gente olhar aqui, né? Ele é um método de lista. Então, lista.pop 1. Certo? Quando eu faço isso, perceba que ele retorna um valor. Então, esse é um dos raros métodos de lista que retorna algum valor. Então, nesse caso, ele retorna para a gente exatamente aquele elemento que a gente excluiu, né? Então, quando você quer remover ele da lista, mas você quer ainda guardar ele, por exemplo, guardar uma variável, para fazer alguma coisa, né? Você tira, por exemplo, você está ali guardando o elemento na sua lista que você vai tirar aos poucos e a cada vez que você tira, você processa ele de alguma forma, até sua lista ficar vazia, por exemplo, né? Sua lista pode guardar ali uma série de processos, uma série sei lá, de coisas que você quer processar uma por uma. Então você vai fazendo essa pop e vai tirando um por um, e vai tirando, removendo da lista e ao mesmo tempo processando, né? Então eu poderia atribuir uma variável, né? Então tá aqui meu list e eu vou remover, mas eu vou atribuir a uma variável aqui x, por exemplo. Então a minha lista ficou sem aquele elemento, removeu, de fato, como eu queria, mas eu ainda não perdi aquele elemento. Ele está aqui guardado na minha variável x. Então, se você quer não apenas deletar, mas ainda quer ter acesso àquele elemento, né? Se você não quer só remover, você ainda quer usar aquele elemento para alguma coisa, né? É como se você estivesse tirando ele da lista, né? Tirando ali da sua caixinha, né? Tirando do seu potinho ali que está guardando seus elementos, você tirou um e ele está aqui na sua mão. Você ainda quer usar ele para alguma coisa.
Então é o método pop que você usa. É preciso prestar atenção para o fato de que para usar o pop você tem que saber o índice do elemento que você quer remover, né? Então eu quero remover o elemento de índice 1, meu segundo elemento. Então você chama o pop. Se você não precisa desse elemento, então você não quer, né? Você vai tirar ele ali da caixinha, que é a sua lista, mas vai tirar e jogar fora imediatamente. Você não quer usar, você só quer remover. Então você usa a instrução del. Tá? Então não é nem uma função e não é nem um método, é uma instrução. Então você vai simplesmente escrever a palavra del, né, e o elemento da lista que você quer remover. Então vamos de novo botar a lista aqui, 1, 2, 3, 4. Tá? E aí se eu quiser remover, mas sem pegar de volta para mim o elemento, eu chamo aqui del e eu quero remover o segundo elemento da minha lista. Então del lista 1. Chamei, ele exclui e eu não tenho mais acesso. Né? Ele simplesmente deleta. Então se você não precisa mais usar aquele elemento de jeito nenhum, você chama o del. Mas você, da mesma forma que o pop, você tem que saber o índice que você quer deletar. E aí, com isso, você chama ou o pop para ele retornar o elemento para você, ou o del que só deleta e pronto. O terceiro que a gente viu, né, foi o remove. E o remove, ele é também um método de lista. Tá? Então, o pop é um método de lista, o del é uma instrução, né? Assim como a gente tem, por exemplo, um if, né, que é uma instrução que você bota, o del também é uma instrução. Tá? Ele não é função, não é método, não é nada disso. É uma instrução, uma palavrinha ali, chave do Python, que serve para isso, para deletar coisa. E aí, por último, a gente tem também o método remove, que ele vai remover, mas a diferença é que ele remove pelo elemento, não é pelo índice, tá? Então, eu quero remover aqui o número 2 da minha lista. Não é o índice 2, é o valor 2. Então, eu quero remover esse valor da minha lista. E aí, quando eu faço isso, ele remove e a lista continua aqui, tá? Se minha lista fosse, por exemplo, uma lista de strings, então ABC, sei lá, DEF, GHI. Então essa aqui é a minha lista de strings. Eu poderia chamar esse método remove e botar o valor que eu quero remover. Não é pelo índice, tá? Porque aqui pode ter ficado um pouquinho confuso, né? Achar que eu estou removendo o segundo elemento, e aí é o 2, não é isso. É o valor mesmo, tá? Então eu quero remover o DEF. Então eu chamo e ele remove para mim. Então tem essa diferença. O remove, e detalhe, ele retorna nulo, tá? Esse aqui é um método nulo. Então quando você mandar remover, ele deleta aqui da lista e você não vê mais, né? Você não vai mais ter acesso a esse elemento, diferentemente do pop, que você tem acesso. Então, o remove, você tem que saber o valor que você quer remover, né? Enquanto que o pop e o del, você precisa saber o índice, ou seja, a posição que ele está na lista. O remove, você só precisa saber o valor, e aí vai depender da sua aplicação, né? O que é que você vai conseguir, né? Você vai conseguir saber o índice daquele que você quer remover, ou está mais fácil você saber o valor que você quer remover? E aí o método remove vai deletar. Tá? Um detalhezinho do método da instrução del é que ela também remove fatia da sua lista. Certo? Então, se eu quero remover, por exemplo, da minha lista esses elementos aqui do meio, né? Então eu posso chamar assim, del, e aí eu vou lembrar, né? Primeiro, antes de chamar o del, eu penso qual é a fatia que eu tenho que chamar para obter esses elementos aqui do meio. E aí é a fatia que vai do primeiro, né? Ou digo, do segundo elemento, então o 1 é o segundo elemento, até o último, mas sem entrar o último. Né? Se a gente lembrar dessa parte de fatia, né? O elemento que a gente bota aqui, ele não entra, né? Então o índice menos 1 ele se refere ao 4. Mas o 4 não entra na fatia. Então ele vai começar do segundo elemento e vai até o último, mas sem incluir o último. Então vem e para aqui antes. Então quando a gente faz isso, a gente tem a nossa fatia. E aí se eu quero remover essa fatia, eu simplesmente chamo o del, a instrução del, antes dessa fatia. E ele vai deletar para mim. Então é assim que a gente remove elementos. Você pode remover com pop, um de cada vez, e ele retorna para você usar de alguma forma. Você pode remover com a instrução del, que vai simplesmente apagar e pronto. E não é um método nem função, é simplesmente uma instrução do Python.
E com o del você pode deletar um elemento só, né, remover um elemento só, ou pode remover uma fatia inteira da sua lista. E com a função, o método remove, que é um método de lista, um método nulo, você pode remover pelo valor e não pelo índice. Então, o pop e o del pelo índice, ou pela fatia, né, no caso do del, e o remove pelo valor. Continuando aqui na apresentação, como é que a gente pode relacionar listas e strings, né? Então, elas têm as suas semelhanças e diferenças, mas também você tem algumas você tem relações ali. Você pode pegar uma lista e transformá-la numa string, ou você pode pegar uma string e transformar numa lista. Você tem essas formas de converter uma coisa na outra. E aí como é que funciona isso? Então, a gente tem aqui, ó, você pode transformar strings em listas com essa funçãozinha aqui, list. E aí é uma função mesmo, não é um método. Você pode transformar também uma string em uma lista de palavras com o método split. Tá? Então ele vai pegar a sua string e vai quebrar ela em vários pedacinhos e botar tudo isso numa lista. E você pode transformar uma lista de palavras em uma string com o método join. Né? Split é dividir, né? Mais ou menos. E join é juntar, né? Ou unir. Então a gente tem esses três métodozinhos aqui que vão fazer uma conversão aí entre lista e string. Tá? Como é que eles funcionam? Né? A gente vai ver. Então o método list, o método split e o método join. Né? Esses dois primeiros vai transformar string em lista e esse terceiro vai transformar uma lista numa string. Então como é que vai funcionar isso aqui? O primeiro deles é bem simples. Tá? A nossa string, uma string, né? Então, por exemplo, o fal, sei lá, está aqui nossa string. Né? Ela é uma sequência e por ser uma sequência ela tem algumas semelhanças com a lista que a gente está estudando aqui, né? Sendo que ela não é uma lista. Tá? Ela é uma sequência, mas é uma sequência que tem ali o seu valor, um valor único ali de string, tá? Sendo que você pode interpretar como uma sequência, né? Você pode acessar elementos individuais e tudo, mas ela não é uma lista. Quando a gente chama essa função aqui integrada list, ou seja, uma função que já vem no Python, o que ele vai fazer? Né? Ele vai quebrar cada elemento da string, cada caractere, num elemento de uma lista. E aí a gente vai obter isso aqui, né? Que é de fato uma lista, onde cada elemento dessa lista é um caractere da string. E aí o interessante disso é que isso aqui passa a ser mutável. Né? Você tinha antes uma string não mutável, e agora você pode converter numa lista, mudar essa lista, e depois usando o método join, que a gente vai ver, juntar de novo numa string, por exemplo. Então eu posso pegar isso aqui e converter, sei lá, o U ali para uma letra K. Então eu vou dizer que a string transformada para lista na primeiro elemento recebe K. Tá? E aí é melhor armazenar isso aqui. Né? Então vamos fazer assim. Vou dizer que lista recebe isso aqui agora. Então tá aqui minha lista. Transformei minha string numa lista. E aí eu vou dizer que a lista de 0 recebe K. Então tá aqui minha lista. Então era o fal antes, agora ficou K fal. Né? Alterei. E aí eu poderia agora juntar isso tudo de novo. A gente vai ver o método join. E eu alterei minha string. Né? Então seria uma forma de você alterar sua string. Converte para uma lista, altera e converte de volta. Né? Por exemplo. E esse é o método list. Se você quiser transformar a sua string numa lista. Isso aqui vale para qualquer string, tá? Pode ter qualquer caractere, pode ter ponto, espaço, enfim, qualquer coisa assim. E se eu transformar, cada caractere vira um elemento. Então aqui, né? Tem um para vírgula, um elemento, a vírgula virou um elemento aqui, né? O espaço virou outro elemento, cedilha aqui outro, interrogação outro. Então cada caracterezinho separadamente vai virar um elemento da minha lista. E é claro que o tamanho da minha string e o tamanho da minha lista vão ser, list, né? O tamanho da lista e o tamanho da string vai ser o mesmo, então a mesma quantidade de elementos.
A diferença é que quando eu chamo o método, a função list, ele separa tudinho em cada elementozinho de uma lista. O outro método que a gente falou ali, né, viu ali no slide, foi o método split, né? Então o método lista transforma uma string em uma lista, onde cada elemento da lista é um caractere da string. Já o método split, o que ele faz? Ele vai dividir a lista, dividir a string, está aqui nossa string, e ele vai dividir de acordo com um delimitador. Ou seja, um elemento ali, um caractere que você vai botar, e com isso ele vai usar aquele caractere como um ponto de separação. Então, onde ele encontrar aquele caractere ali, ele separa em um elemento novo da lista. Então, por exemplo, está aqui string.split, certo? Então é um método de string, esse método split. E se eu chamar ele aqui sem argumento, né, aqui seria o meu delimitador, tá? Ou seja, o ponto onde ele vai quebrar a string para ir criando elementos. Se eu botar vazio, ele vai usar o espaço como um delimitador, tá? Então, a gente vê aqui, né, que ele encarou isso aqui como um elemento, aí quando ele achou o espaço, ele quebra, vira um novo elemento, e aqui ele pega o restante, tá? Então isso eu posso transformar, por exemplo, frases, né? Unidade de ensino em Penedo, por exemplo, está aqui minha string. Opa, faltou o igual. E quando eu chamo essa string.split, sem o delimitador, sem nenhum argumento, na verdade, ele vai usar o espaço como um delimitador. Então, ele separou cada palavra, né? Então você pode ter uma frase e quando você usa o split assim, sem argumento, você transforma essa frase, né, numa lista de palavras. Agora, se eu quiser botar um delimitador específico, aí eu posso simplesmente colocar ele aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o caractere E, vai ser meu delimitador. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, tem um caractere E aqui, um aqui, um aqui. Então, em cada um desses pontos aqui, ele vai tratar como um ponto de quebra para criar um novo elemento. Então vai ficar um negócio bem estranho. Então, ó, unidade, aí ele, como isso aqui é um delimitador, ele não entra. Ele só serve como um ponto de quebra. Então ele pega esse daqui, encontra o delimitador. Aí ele pega esse daqui, né, então espaço D, encontrou outro delimitador, aí ele pega só o espaço aqui, né, entre os dois delimitadores, e assim vai, né? Ele vai sempre pegando o que está entre os delimitadores, né? Então esse aqui, depois esse M espaço P, né? Só o N e por fim aqui o DO. Então foi um delimitador, né? Claro que se a gente quiser fazer uma coisa com mais sentido, né? Por exemplo, às vezes você tem nome de arquivo que é separado, ao invés de espaço, você separa com underline, né? Então tá aqui a nossa string e eu quero separar nas underlines, ao invés de separar com espaço, porque não vai existir espaço. Então, dá no mesmo, né? Ele usou ali a underline como um delimitador. Tá? Se eu tivesse chamado essa string agora sem o argumento, ou seja, sem dizer qual é o delimitador, ele vai pensar que é espaço. E aí, como ele não encontrou nenhum espaço, ele faz uma lista de um único elemento só, que é a nossa string. Por quê? Porque ele não encontrou um delimitador para quebrar. Né? Se eu botasse uma coisa que não tem, também. Né? Não tem nenhum X aqui nessa string que ele possa usar para quebrar os elementos. Né? Então é isso que essa função, esse método split faz. Ele quebra a string, né, no delimitador que você disser. Se você não disser nada, ele usa o espaço como delimitador. Se você disser, ele vai usar aquilo que você especificou. Né? E se você botar um delimitador que tem mais do que uma letra, né, mais do que um símbolo, por exemplo, vamos botar aqui D, né? Então será que ele vai quebrar aqui nesse D? E aí ele quebrou. Né? Então ele fez aqui, ó, unidade, aí tem um D aqui, né? Então unidade, aí esse DE aqui, que a gente escolheu para ser o delimitador, ele quebrou, né? Então unidade, aí ele para aqui. Aí tem dois delimitadores aqui, né? E no meio tem um underline, então ele pegou o underline. E daqui para o final não tem mais o delimitador. Então ele pega. Então você veja que não é só uma letra que pode ser um delimitador, né? Você pode ter uma string inteira funcionando como um delimitador. Então não tem esse limite. Né? E o último método que a gente viu ali é o método
join, né? E aí o join ele é o contrário, ele vai transformar uma lista em um string, tá? Mas assim, da mesma forma que o método split, ele vai se basear num delimitador. Então, enquanto o split ele quebra uma string em uma lista, né, ele transforma uma string numa lista, quebrando ela, né, em vários elementos. Toda vez que ele encontra um delimitador, o método join ele vai pegar uma lista de strings, né, com várias strings, e vai juntar essas strings usando um delimitador como a conexão ali, tá? Então, como é que a gente escreve, né? A gente bota assim, delimitador. Tá? Então, isso aqui é o delimitador que a gente vai escolher. Ponto join, e aqui a nossa string. Desculpa, a nossa lista. Então, deixa eu colocar assim aqui, né? Vou copiar aqui. Isso aqui vai ser nossa lista, tá? Então, essa é a nossa lista. É uma lista de palavras. Então, como é que eu posso juntar essa lista numa frase de novo, por exemplo, com espaço, né? Então, eu boto o meu delimitador, que é o espaço, ponto join, e aqui é a minha lista. Então, o método join é um método de string, né? Você vê que a gente chamou ele aqui em uma string, mas a gente não chama ele na string que a gente quer, a gente chama ele na string que vai servir como um delimitador. E o argumento que ele recebe é justamente a nossa lista de strings que a gente quer juntar numa string só, numa coisa só. Então, quando eu coloco assim, né, espaço, ponto, join, lista, o que é que eu estou dizendo para o Python? Junta essas palavras aqui da lista numa string só, onde cada palavra vai estar separada por um espaço. Então, quando eu faço isso, ele retorna para mim, né, essa string aqui. Ele uniu cada uma dessas palavras usando o delimitador que eu escolhi, que foi o espaço. Se eu colocasse aqui outra coisa, underline, então ele juntaria tudo com underline. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 hífens, ele vai juntar tudo com 3 hífens, né? Então cada elemento aqui, ele vai colocar numa string só, mas o delimitador é aquilo que eu escolhi, né? Então, se eu escolhi 3 hífens, ele vai usar isso como delimitador. Pode ser ponto e vírgula, enfim. Então é assim que o método join funciona, né? Então você pode separar com o método split, né? Ou com até o método list em cada caractere, e junta tudo com o método join. Tá? Então, por exemplo, né? Se eu pego uma string aqui, sei lá, o fal, eu transformo ela numa lista antes. Então eu transformei ela numa lista, né, com cada letra, e eu mando juntar agora essa lista com ponto e vírgula. O que é que vai acontecer? Ele vai colocar aqui entre cada letra um ponto e vírgula. Se eu mando juntar aqui com underline, também. Eu posso também usar aqui o split, então, por exemplo, fal.split, e o meu delimitador, sei lá, vai ser a letra A. E depois eu quero que ele junte com o underline. Então vai ficar o quê? O F e o L, né? Dois elementos diferentes, já que o A é o delimitador, e ele vai juntar esses dois elementos diferentes com o underline. Então vai ficar o F underline L. Então é assim que a gente pode combinar essas funções também. Funções não, esses métodos. Método join, método split ou a função list. Certo? E com isso aí você pode fazer uma série de operações, né? De quebrar um texto em palavras e depois substituir certas palavras e juntar tudo de novo no texto. Enfim, aí a aplicação depende da lógica que você vai desenvolver. Continuando aqui. Na verdade eu vou parar por aqui a aula, né? Já está com 1 hora e quase 10 minutos. E aí eu falei no começo da aula que a gente ia ver mais sobre objetos e valores, né? Mas eu vou deixar essa parte para a próxima aula, que está, na verdade, quase... Né, o capítulo está perto de finalizar. E aí na próxima aula eu finalizo, então a gente vê essa parte justamente da diferença, né? O que é um objeto, o que é um valor. E aí faz os exercícios também de listas. E a gente finaliza esse capítulo. Tá? Então a aula vai finalizar por aqui. Então, até a próxima aula.